Olá, senhores. Vamos falar um pouquinho de plano inclinado, né? Entender como é que a gente faz, o porquê que existe a relação PSeno e P-cosseno, de onde que vem tudo isso, né? Então, olha só que bacana. Eu tenho um bloco vermelhinho aí apoiado num plano inclinado e eu vou falar que esse plano aqui, ele está inclinado de um ângulo alfa qualquer aqui, ó, em relação horizontal para nós, certo? Então, eu vou determinar esse ângulo alfa aqui. Bom, as forças que estão agindo nesse bloco, e eu vou pegar o ponto cantinho inferior direito dele aqui como referência, nós sabemos que as forças que estão agindo nesse bloco são o peso dele. Esse peso, na verdade, está atuando lá no centro dele, no centro de gravidade, tá? Mas só para facilitar o nosso entendimento matemático aqui, eu vou colocar agindo ali. E nós sabemos que perpendicular à superfície, indo da superfície para o corpo, nós temos aqui uma força que nós chamamos de normal. Eu vou desconsiderar esse bloco sem atrito, tá? Então, teoricamente, esse bloco vai começar a escorregar. E o que a gente quer determinar é quem é a força que faz ele escorregar, né? Quem é a força que puxa ele paralelamente ao plano para nós? Então, nós sabemos que aqui, a gente vai pegar como referência aqui o eixo Y, que seria um eixo perpendicular o plano inclinado, né? E o eixo X, que seria um eixo paralelo ao plano inclinado para nós aqui, ó. Então, eu vou levar esses eixos aqui, ó, X e Y. Você fala, Pião, mas esse plano aí tá meio tortinho. Tá tortinho porque a ação de movimento do nosso corpo também tá tortinha, né? O nosso corpo não vai se movimentar na horizontal ou na vertical. Ele vai se movimentar paralelo ao plano inclinado. Então, eu tenho aí, ó, os eixos de referência. Eu sempre vou pegar esses eixos de referência, tudo bem? Um dos eixos de referência, normalmente o eixo X, ele precisa estar na mesma direção e no mesmo sentido da tua aceleração. Nós sabemos que se esse bloco, já que não tem atrito, né, eu desprezei, esse bloco ele vai ser acelerado para baixo. A hora que eu solto, ele vai começar a escorregar. Então é bacana que sempre um eixo esteja na direção da aceleração, o outro eixo perpendicular. E aí com quem que nós vamos trabalhar? Bom, o vetor que estiver fora desses eixos é o vetor que nós vamos ter que decompor. Então aqui o peso, como ele está fora dos eixos, ó, nós vamos decompor ele, achar uma componente paralela ao plano e uma componente perpendicular ao plano para nós aqui. Lembre-se que essas linhas aqui na regra da decomposição servem apenas para determinar, né, o tamanho da nossa componente na direção paralela ao plano. Então aqui, ó, nós vamos ter uma componente paralela ao plano e o tamanho da componente perpendicular ao plano para nós. Bom, para a gente poder achar as componentes, se vai ser o peso vezes seno do ângulo, ou peso vezes cosseno do ângulo, seria importante que a gente enxergasse o ângulo que normalmente ele fornece para nós no exercício, né? E normalmente ele vai fornecer aquele ângulo alfa, o ângulo da rampa em relação à horizontal. Então eu precisava de alguma maneira enxergar esse ângulo alfa em alguma das duas relações que nós temos aqui. Para isso, meninos, olha o que a gente pode fazer. Aproveitar a direção da força-peso aqui e fechar um triângulo retângulo. Vocês estão vendo que nós temos um triângulo retângulo aqui? Bom, olha que bacana. Eu sei que aqui o ângulo é alfa, esse ângulo é um ângulo reto, então eu vou falar que esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo beta para nós, tudo bem? Eu vou colocar aqui, ó, ângulo beta para nós aqui. E você também sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus. Então, se eu somar os três ângulos aqui desse triângulo, tem que dar 180. Isso significa que se esse ângulo é 90, para completar 180, ainda falta 90 graus. E que, portanto, alfa mais teta, com certeza, vale 90 graus. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o alfa mais teta, não, mais beta, né? Com certeza, esses dois ângulos, nós sabemos que vale a soma, vale 90 graus. De forma que 90 graus deles, mais o 90 graus, que é o ângulo reto, dá um total de 180 para nós. Agora, o bacana é vocês observarem isso daqui. Quanto que dá este ângulo entre a componente perpendicular à superfície e a componente paralela à superfície? Vocês concordam que o ângulo vale 90 graus? Aquele ângulo é um ângulo reto também? Isso significa que eu posso falar que beta mais o ângulo ali é o complementar dele, né? Eu posso falar que beta mais alguém aqui dá 90 graus. Só que nós já sabemos dessa relação que é o beta mais o alfa que dá 90 graus para nós aqui. Então, olha o ângulo alfa aparecendo ali, ó. Nós temos aquele ângulo alfa. Isso significa, ó, eu vou tirar o beta daqui, peão. Por que que você vai tirar o beta? Porque o beta não interessa. O beta normalmente não é ele, o ângulo fornecido para nós, né? É o ângulo alfa. E eu precisava, de alguma forma, enxergar o ângulo alfa naquela posição. A partir de agora, ó, eu sei que essa componente é o vetor peso, porque eu sempre vou achar a componente em função desse vetor.
E como do peso para componente aqui eu projetei com o ângulo alfa, tá vendo que está com o ângulo alfa entre eles? Eu vou falar que essa daqui é com alfa para nós. A outra componente vai ser o vetor peso, que nós estamos decompondo, e percebo que projetado peso para essa componente, ó, veio sem o ângulo alfa entre os dois vetores. Então, essa componente é o P sem o ângulo alfa para nós. Acabou, meninos. Dessa forma, você sabe que a função do P cosseno é anular normal, porque o bloco nem sobe nem desce nesse eixo, né? E a função do P seno é ser a nossa força resultante, que é quem puxa o bloco para baixo, acelerando o bloco. Fechou? Isso é da composição de vetores em plano inclinado. Agora, quer ver que bacana? Toda vez que você ficar fazendo esse desenho, para daí sim você começar a fazer exercício, para, né? Olha que bacana. Se eu colocar um corpo aqui, presta atenção na perguntinha. Esse corpo, sozinho, ele está subindo. Eita, atualizou bem na hora que eu fui escrever, né? Ele está subindo ou descendo esse plano? Olha a minha pergunta. Esse bloco está sozinho, se eu soltar ele aqui, ele vai estar subindo ou descendo esse plano? Ô, peão, não seria descendo o que você queria falar? Seria, mas olha que bacana. Você concorda que ele vai descer, que ele quer descer? Não significa que ele vai, né? Mas ele quer descer, porque ele está descendo esse plano. Isso significa que aqui, meninos, é sempre o descendo, P seno. A outra só pode ser o P cosseno para nós aí. Fechou, moçadinha? Grande abraço a todos e até mais.